Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 18 de novembro, hoje nós temos aí a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, né? Então, hoje também o Evangelho, ele quer nos falar também dessa riqueza que é a igreja. A igreja que é casa de Deus. E o Evangelho que nós lemos, aqui nós teríamos uma outra opção. A gente poderia ler Mateus 14, 22 a 33, mas eu escolhi ler São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10, que é a passagem que fala de Zaqueu. Sim, quem era Zaqueu? O texto do Evangelho fala a respeito desse homem. Ele era cobrador de impostos e ele era rico. Veja, os cobradores de impostos, né, Jesus chamou um cobrador de impostos chamado Mateus para ser um apóstolo. Aqui nós estamos falando de um outro cobrador de impostos, que era muito rico, e os cobradores de impostos, sem dúvida alguma, eles eram pessoas de má fama entre o povo judeu. Por quê? Porque, embora eles fossem judeus, eles trabalhavam para os romanos. E, detalhe, além deles cobrarem aquilo que Roma exigia, os impostos, o tributo, os cobradores de impostos, porque eles tinham escolta romana, porque eles tinham segurança o tempo todo, eles então também usurpavam o povo. Eles cobravam o que era devido e cobravam um tanto a mais para ele, e as pessoas eram obrigadas a pagar. Por isso, assim como Mateus era rico, Zaqueu também não fica diferente. E tanto é verdade isso que ele diz: olha, Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. É evidente que esse homem, ao longo da sua vida, ele tinha defraudado muitas pessoas. Agora, o interessante desse evangelho é que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E diz o texto que ele era muito baixo, então ele precisou subir numa árvore. Aqui o Evangelho fala de uma figueira, Lucas fala de uma figueira. Ele sobe para poder ver Jesus, que devia passar por ali. Agora aqui é interessante que, a princípio, Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus passar. Mas interessante que quando Jesus passa, Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque eu devo entrar, eu devo ir na tua casa hoje. Eu devo ficar na tua casa hoje. Eu devo ficar na tua casa hoje. Essas palavras, elas são carregadas de um sentido profundo. Esse eu devo ficar na tua casa, a casa que Jesus queria ficar, não é simplesmente a casa de Zaqueu. Não é simplesmente a casa dele. Ir lá tomar uma refeição com ele. Não. Jesus disse: eu quero ficar hoje. E esse hoje
Esse hoje é o Kairós de Deus. Ou seja, o sentido teológico disso aqui, profundo, é que Jesus está dizendo: meu filho, Zaqueu, o tempo da graça chegou para você. Eu hoje vou fazer morada na tua casa. E aqui, irmãos, quando Jesus ele entra num coração, quando ele se estabelece nesse coração e ele faz morada nesse coração, a vida da pessoa ela é totalmente transformada. Foi o caso de Zaqueu. Zaqueu, ele diz, né, ele ficou de pé e disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus diz o quê? Hoje a salvação entrou nesta casa. Casa. Essa casa não é a casa de Zaqueu, eu volto a dizer simplesmente. Mas Jesus está dizendo: meu filho, hoje eu entrei na sua vida. Hoje eu entrei no seu coração. E eu, Jesus, estou agora restituindo o teu estado inicial. Eu estou agora fazendo você ficar em estado de graça. Eu estou fazendo você agora ser um amigo meu. E por causa disso, Zaqueu estava vivendo a palavra que São Paulo diz a Coríntios: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, tudo é tudo. Nós aqui, esse texto do Evangelho de hoje, no dia da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, as 2 colunas da igreja, Jesus hoje está dizendo para nós que Ele quer entrar na nossa casa. Quantas vezes nós adentramos a casa de Deus? Adentramos a casa de Deus, seja nas basílicas, seja nas igrejas catedrais, né? Seja nos santuários, seja na nossa paróquia, ou seja numa capelazinha lá. Quantas vezes nós entramos na casa de Deus e não deixamos que o Senhor entre dentro da nossa casa, a casa do nosso coração? Aqui está o segredo da coisa. Não basta irmos à casa de Deus, isso é muito importante. É importante que Deus habite a nossa casa como amigo. O Senhor, Ele quer entrar no nosso coração e Ele quer reinar. Ele quer reinar na casa do nosso coração, assim como Ele fez com Zaqueu. Assim como Ele fez com Zaqueu, e Ele disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem, né? Porque o filho do homem, primeiro, ele também é um filho de Abraão, ou seja, a promessa é para ele. Meus irmãos, nós não podemos desacreditar da salvação de ninguém. Aquela pessoa mais improvável. Veja, Zaqueu era um homem improvável. Esse homem tinha tudo para não acolher Jesus. Diz o texto que ele acolhe Jesus com alegria. Esse homem tinha de tudo para não acolher Jesus. Por quê? Porque ele era rico, ele estava numa posição muito confortável. Então ele ia numa proposta dessa de Jesus? Não ia. Um visionário, um louco, alguém que, né, para os romanos e até mesmo para o povo de Jesus ali, os fariseus, o poder religioso da sua época, viam Jesus como um lunático, como um doido. Como o homem ia embarcar numa canoa furada dessa, deixar toda a sua comodidade para poder mudar de vida assim com o Senhor? É algo... Então não, aquele homem se converteu mesmo. Aqui está um exemplo de conversão verdadeira. Zaqueu, de fato, ele mudou de vida. Jesus mudou completamente a vida daquele homem. Por quê? Porque ele recebeu com alegria na casa do seu coração. Meus irmãos, nós precisamos aceitar o Senhor com alegria. Alegria. Deixar que Jesus entre naquelas áreas em que você e eu, muitas das vezes, nós somos Senhor absoluto da nossa vida. Quais são as áreas ainda da sua vida? Quais as áreas da casa da sua vida que Jesus ainda não adentrou e ele não se tornou o Senhor? Hoje, concretamente, Jesus hoje quer entrar naquelas áreas em
que você ainda é o Senhor e que você tem o controle, ou pelo menos você acha que tem o controle. Que tal hoje dar o controle para Jesus? Que tal hoje deixar e fazer como Zaqueu fez, né? Está disposto a abrir mão, meus irmãos. Se nós não tivermos dispostos a abrir mão para ficar com Jesus, nós não teremos Jesus. Peçamos ao Senhor hoje, nesse dia maravilhoso, aonde as basílicas de São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja, o receptáculo da salvação para cada um de nós. Peçamos ao Senhor hoje que a gente tenha a graça de deixar que a igreja entre dentro de nós também. E quando eu digo igreja, eu estou falando de Jesus. Que Ele entre em nós e que Ele mude o rumo, a história da nossa vida. E que a gente comece, a partir de hoje, escrever um novo roteiro, uma nova vida. Aquela que São Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.